Vamos todos juntos ler a segunda Crônica 7:14, que está no nosso boletim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos meus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então é isso que nós vamos fazer, irmãos. Vamos todos orar, buscando o nosso Deus, sabendo que Ele vai curar, vai nos ouvir e, o mais importante, nos perdoar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por termos esta liberdade de prestar culto a Ti, meu Senhor. Obrigado por esta congregação aqui presente, Pai amado, por cada irmão aqui, Senhor. Venho, Senhor amado, te pedir para que o Senhor nos abençoe, Pai amado. Pedir, Senhor querido, que o Senhor fale aos nossos corações, porque cada pessoa aqui o Senhor trabalha de uma maneira individual, Pai amado. E cada pessoa aqui está nessa igreja, Senhor, buscando a Tua presença, buscando o Senhor. Muitas vezes vem por pessoas clamando por perdão a Ti, Pai amado. Outras, Senhor, clamando por restauração, Senhor. Eu venho lhe pedir, Pai amado, que o Senhor possa atender cada desejo de cada coração aqui, sempre, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai amado. Perdoa as nossas falhas, Senhor querido, porque por nós mesmos nós não merecemos estar aqui. Mas a Sua graça, a Tua misericórdia é tão grande, Senhor, que o Senhor nos proporcionou essa alegria, Pai amado, de estar aqui num domingo de manhã, louvando ao Senhor, adorando o Seu santo nome. E o mais importante, ouvindo o Senhor falar. Consagra, Senhor, esta igreja, e o Teu Espírito Santo nos guie, Pai amado, para que sejamos bons naquilo que fazemos, Senhor, e que o nosso orgulho seja sempre quebrado diante da Tua presença, ó Pai amado. Que toda a glória e toda a honra seja dada a Ti, ó Senhor. Te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Vamos ter agora um momento de louvor. Pedir para o irmão Paulo vir para cantarmos o hino da HCC 202. Senhor, preserva todos os que o amam. Fiquemos de pé para cantarmos todos juntos com bastante animação o hino 202. Ele é meu e teu, Senhor. Coração
esse espírito de adoração ao Senhor, chamar o grupo de louvor para nos elevar a este momento de adoração. Enquanto isso, os irmãos podem se cumprimentar por esta manhã, por podermos estar aqui prestando culto ao nosso Deus.
Senhor. Eu sabia que eu ia cantar hoje, mas meu temperamento sanguíneo me fez gritar muito ontem. Eu pedi reforços e é tão bom saber que a gente pode contar com esses pequenos e grandes também, né? Quando a gente pede ajuda, olha, vem me ajudar a cantar, eu já tá sem voz, eles prontamente, né? Então eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus por essas vidas, eu louvo a Deus por esse momento de comunhão, esse momento de louvor, onde nós estamos aqui realmente para adorar ao Senhor, para entregar tudo aquilo que a gente viveu durante a semana, né? E também buscarmos ao Senhor, assim como fazemos durante a semana também. Vamos continuar cantando. Esse dia maravilhoso, porque estamos na casa do Senhor. Obrigado porque esse dia é maravilhoso. Obrigado porque hoje nos faz trazer muitas forças para o nosso longo dia. Obrigado por tudo. Abençoe todas as famílias de toda a igreja. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Queria pedir para o Evandro vir aqui um pouquinho. Não sei se o irmão Célio pode deixar a câmera um minutinho e vir aqui à frente. A gente vai orar e eu queria apresentar essas vidas ao Senhor porque elas estão representando algumas coisas importantes. O irmão Célio vai vir aqui porque a esposa dele, a Ângela, perdeu o seu pai esses dias e foram viajar para São João da Boa Vista.
Então foi um tempo difícil, a viagem difícil, a perda difícil. Então nós vamos orar e apresentar ao Senhor. O irmão Célio vai estar representando a Ângela e toda a sua família. Nós vamos apresentá-los todos diante do Senhor para que Deus conforte os corações. O Evandro está aqui representando todo o Ministério de Administração, em especial a equipe que tem trabalhado pelas questões da prefeitura, dos ajustes, documentos. Tudo é muito, muito difícil, irmãos. Os caminhos são longos, as pedras são pesadas, né? Para tirar do caminho, para a gente conseguir passar. Mas Deus tem abençoado, o Evandro tem dedicado muito da sua vida junto com a equipe. A Mariellen está tirando um pouquinho de férias, está viajando, mas ela tem trabalhado bastante. O Marco Cruz está por aqui, eu vi, deve estar rodando, resolvendo alguma coisa. O irmão João, então tem uma equipe grande, muitos têm trabalhado duramente, e nós vamos pedir que Deus abençoe o trabalho deles, para que seja frutificado, que a gente consiga chegar lá. Temos uma data importante agora em julho, que a gente tem que apresentar um montão de documentos para continuar o processo. Então nós vamos pedir que Deus abençoe esses caminhos, cuide das vidas. Eu não está aqui com a gente, mas o Rogério e a Marci passaram um tempo difícil também, porque a Marci perdeu o bebê que ela estava esperando, era novinho, mas tem sempre um trauma, uma tristeza, uma dor no coração, né, das esperanças que vêm, e do trauma físico também, mas ela está bem. Falei com ela está bem, está se recuperando. Nós vamos orar para que Deus cuide também da sua vida, né, do seu marido e das expectativas que eles tinham. Tudo seja acalmado no coração, logo eles estejam aqui com a gente também em paz e tranquilidade. E você pode apresentar a sua vida também. Nós continuamos orando por tantas vidas. O Reinaldo que continua no hospital, nesses impasses. Vamos orar pelo seu Rafael, que continua lá sendo cuidado pela sua família. Vamos continuar orando por todas as vidas que têm se colocado diante de Deus. A irmã Sônia, que continua fazendo a sua recuperação. Tantas vidas. A mãe da Meire, aquela jovenzinha chamada Meire, que é a dona Zilda, passou por um tempo difícil agora também. Ela está bem abatida emocionalmente, fisicamente. Vamos orar por ela. Ela tem um testemunho muito grande. Ela estava esperando a sua recuperação para vir falar do que Deus fez na vida dela. Então nós estamos esperando que Deus cuide. Lembre de orar pela dona Zilda também. Assim nós vamos apresentando essas vidas. Logo depois a Ruth vai falar um pouco sobre a EBF no intervalo do nosso culto. E vamos orar pela nossa EBF também, para que tudo funcione direitinho, todas as coisas deem certo, para que muitas crianças estejam aqui para ouvir a palavra de Deus e Cristo esteja em cada um desses coraçõezinhos da EBF, que vai acontecer agora dia 4, 5 e 6. E se você também quer apresentar a sua vida ao Senhor, fique em pé aí no seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida ou por aquela pessoa que está aí no seu coração. Nós vamos apresentá-la diante de Deus, ao Senhor, e orar por todas essas vidas. Senhor, oramos ao Senhor, agradecidos a Ti pelas Tuas grandes bênçãos na nossa vida, no nosso coração, na nossa igreja. O Senhor tem nos alcançado de muitas maneiras. O Teu amor não tem nos faltado. As lutas são muito grandes. As dificuldades que têm aparecido, às vezes, se mostram até surpreendentemente maiores do que nós achávamos. Mas é ali que a gente percebe que o nosso Deus é muito maior. É ali que a gente percebe que as nossas forças, ó Deus, não são capazes. Por isso, continuamos orando durante a semana, apresentando as vidas ao Senhor. Por isso, continuamos buscando juntos ao Senhor nas reuniões de oração. Por isso, continuamos lembrando ao Senhor das nossas vidas, da nossa incapacidade, de como somos pequenos e dependentes do Senhor. Mas é nessas horas que buscamos ao Senhor, que colocamos com fé diante do Senhor as nossas vidas, as nossas dificuldades, nós sentimos um amor invadindo o nosso coração. E isso é representado de muitas maneiras. Quando o Senhor mesmo trata, quando o Senhor mesmo abre as portas e mostra os caminhos, quando o Senhor mesmo acha soluções sobrenaturais às vezes, nós nem imaginávamos. E lá está a Tua presença, o Teu amor evidente. Muitas vezes também o Teu amor aparece para nós de uma maneira mais calma, mais tranquila, às vezes representado pelo carinho dos irmãos, nas ligações, nos abraços, nas preocupações, nas mensagens. De todas as formas, ó Deus, sabemos que o Senhor tem estado conosco. Então nós apresentamos todas essas vidas que foram colocadas.
a irmã Ângela, ó Deus, seus familiares, e perderam aquele ente querido, e eu quero apresentar todos diante do Senhor para que sejam tratados os corações, sejam cuidados por Ti, ó Deus, acalentados lá na alma pelo Senhor. Cuida destas vidas. Cuida também, ó Deus, da Marci, do Rogério, da Sarinha, de todos os outros familiares, também pela perda ali, ó Deus, também de todas aquelas expectativas que tinham, ó Deus, no coração, das ligações emocionais que ficam, mas que Teu amor esteja presente ali também naqueles corações, trazendo a Tua graça restauradora em cada um deles. Também obrigado porque muitos irmãos têm se manifestado e o Teu amor tem estado presente em todas estas vidas. Apresentamos a Ti também a nossa igreja, ó Deus, porque ela precisa muito do Senhor, e o irmão Evandro está aqui na frente para lembrarmos de que nós dependemos de Ti e que o nosso testemunho é em primeiro lugar para o Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós. Estejamos corretos, acertados, coerentes com todas as coisas, com a lei dos homens, mas principalmente com o Senhor. Queremos ser aprovados por Ti, queremos andar nos Teus caminhos, testemunhar de todas as formas que o Senhor é nosso Deus, que a Tua justiça, que a Tua santidade está presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa igreja, em tudo o que fazemos. Abençoa-nos nesses processos tão difíceis, de caminhos complicados, mas que o Teu amor e a sabedoria do Senhor estejam em cada um da equipe, ó Deus, para que tenham, com os seus esforços, ó Deus, sejam atingidos os objetivos e possamos ter as regularizações que precisamos. Abençoa cada um deles, porque tem dado do seu tempo, da sua disposição, do seu conhecimento, e abençoado a Tua igreja. Agradecemos ao Senhor por isso. Ó Deus, ali estão outras vidas diante do Senhor, esses irmãos que ficaram em pé. Nós continuamos lembrando do seu Rafael, do Reinaldo, da Júlia, pessoas que nós temos orado ao Senhor constantemente. Eles não saíram das nossas mentes nem dos nossos corações. E continuamos esperando que o Teu amor esteja em cada um deles. E o Teu amor continue restaurando a Sônia, continue tratando a Vânia, tantos outros irmãos, ó Deus, que passaram tempos difíceis, mas que já estão se recuperando. E agradecemos a Ti. Cuida, Deus, desses irmãos que ficaram em pé. Eles estão apresentando ao Senhor as suas vidas ou a vida de alguém também. Que Teu amor seja com eles, ó Deus. Acalma esses corações, trata-os com Teu amor. Alcança, ó Deus, lá a Dona Zilda, lá na sua casa, como a vida desses irmãos que estão colocando diante do Senhor as suas vidas também. Assim esperamos em Ti. Temos experimentado e sabido que o Senhor é Deus. Que o Teu amor está sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Por isso nos apresentamos a Ti, nesta oração que fazemos com fé, fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter agora o nosso momento de dízimo e oferta. Pedir para o irmão Paulo reger o hino. E em seguida pedir para a Ruth fazer a oração de agradecimento e já dar o recado. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. No serviço do meu Rei eu sou feliz. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. Serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade. Quem
todo desafio, todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade em quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso, decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade em quem serve a meu bom Rei. Oremos. Querido Deus eterno Pai, nós lhe rendemos graças, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos na tua casa, podendo louvar e bendizer teu santo e grandioso nome. Obrigado, Senhor, por todos os privilégios que o Senhor nos dá de te adorar e te servir. E agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas entregues no teu altar. Que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos, Senhor, sobre a vida da tua igreja. E aqueles que não puderam, Senhor, tu sabes o motivo. Esteja com cada um. Dá, Senhor, sabedoria aos nossos líderes para a utilização dessas ofertas. Que elas sejam feitas conforme a tua vontade. Continua conosco, fala aos nossos corações através da palavra que o teu servo trará nessa manhã. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Posso dar um recado? Irmãos, bom dia. Essa semana nós teremos a realização da nossa EBF, Escola Bíblica de Férias. É bem conhecido dos irmãos. Bom, hoje os nossos jovens vão estar distribuindo os convites aqui em torno da igreja, mas eu gostaria que vocês também pudessem pegar alguns convites e convidar as crianças para que participassem dessa EBF. Como nós estamos numa época muito festiva no nosso país, nós escolhemos um tema apropriado para a nossa EBF, que com certeza eles vão poder aprender bastante, que vai ser a seleção de Jesus. Então, voltado para a questão da Copa do Mundo, né? Então, ontem nós ficamos muito felizes que o Brasil ganhou, para que a nossa EBF também possa ser toda verde e amarela, como estava sendo prevista. Então, nós vamos continuar com essa festa. Agora, a data será 4, 5 e 6, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, aí no seu boletim, saiu das 14 às 17. Então, pegue uma caneta, risque, por favor, que aí nesse horário vai ter um jogo. Então, vai ser difícil, né? Mas no convite está certo, tá? É das 14 às 15h30, tá? Você, pai, que vai trazer sua criança e deixar aqui, pegar só no horário do término, atente para o horário, tá? 15h30. No sábado e no domingo será na parte da manhã, das 9 às 11h30. Então, você traga a sua criança e ela vai tomar café aqui. Não se preocupe com o horário, porque às vezes você fala assim, tem que levantar, dar café, demora para ele vir, né? Não quer levantar. Não se preocupe com o café, traga ele aqui para a igreja e nós vamos ter um delicioso café da manhã. Eles vão tomar junto com os amigos, então vai continuar sendo aquela festa. Então, a nossa única preocupação é que os irmãos atentem para a data da sexta-feira, que vai começar no horário previsto, 14 horas,
e vai terminar às 15h30. Dá tempo suficiente de todo mundo voltar para casa e continuar festejando, tá bom? Então, o primordial também é que os irmãos orem. Orem pelo trabalho, porque o que nós queremos é ensinar Jesus para as nossas crianças. Se nós queremos ganhar essa geração para Jesus, nós precisamos falar dele para elas. Eles precisam conhecer. E só vai conhecer se alguém trouxer, não é igual adulto. Então a responsabilidade é sua, é minha, é nossa, de que as crianças venham aqui assistir a programação. Eu tenho certeza que você adulto também vai gostar. Mas eu quero pedir um favor para você adulto. Venha nos ajudar. Venha participar. Prestigie o trabalho com as crianças. As professoras precisam disso. Não passe em branco para você. Mesmo que você venha e fale assim, olha, eu não vou fazer nada, eu quero sentar ali e assistir. Venha, sente e assista. É difícil você não se envolver. Porque nós precisamos de pessoas aqui. Precisamos de pessoas que nos apoiem. Porque nós precisamos que você seja impactado e veja que precisa fazer algo pelo trabalho e em favor de espalhar essa obra missionária que é falar de Jesus para as crianças. Então dependemos de vocês. Precisamos que a igreja nos apoie. Só uma professora ou outra nós não conseguimos realizar. Então precisamos de gente na recepção, precisamos de alguém na cozinha. Não temos ninguém na cozinha, teremos, com certeza. Mas talvez seja você, Deus está falando aí no seu coração, não sei o que Ele está te falando. A sua responsabilidade é sua com Deus, tá bom? Eu quero que os irmãos orem. Essa semana também nós vamos começar uma Operação Jesus Transforma, é um impacto evangelístico com as crianças ciganas. Nós vamos entrar em 4 acampamentos para atingir 116 crianças ciganas, porque como o acampamento às vezes é pequeno, a gente consegue contar. Então nós já sabemos, são 116 crianças. E de alguma forma a nossa igreja vai estar junto. Eu agradeço pelo apoio e pela participação de vocês com a obra missionária. Então orem, porque essa semana vai ser bastante agitada. 4, 5 e 6, aqui a IBF, no dia 6 a gente inicia o trabalho com as crianças ciganas. E com certeza nós precisamos da oração dos irmãos. Muito obrigada. Vamos todos nos colocar de pé em referência à palavra de Deus, para lermos esse versículo que está destacado no boletim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, 10. Vamos ter agora um momento de inspiração musical com a Ana Cláudia. Vou pedir perdão aos irmãos, mas eu não realmente, minha voz não tem condições de cantar hoje. Então eu vou tomar a liberdade de contar um testemunho que eu prometi que eu contaria ao longo da minha vida. E esse eu tenho certeza que eu nunca contei aqui. Desde quando eu era adolescente, o meu sonho era ser mãe. Eu via mulheres grávidas, passavam na barriga, eu beijava. Meu sonho era ser mãe. Se eu tinha um objetivo na minha vida, era ser mãe. Eu achava interessante que eu não era cristã, não tinha o pensamento e a conduta que eu tenho hoje. Então, infelizmente, eu ainda tinha um pensamento: se eu não casar até 20, eu serei mãe, né? Enfim, para vocês terem uma ideia como o meu sonho era ser mãe. Assim como quando nós nos casamos, logo em seguida a gente já estava liberado para que Deus nos mandasse um filho. Eu não queria esperar nem um ano sequer. Diferentemente de muita gente, né? A gente queria imediatamente. E realmente não vinha. Eu tive algumas gravidez psicológicas, algumas, acho que foram várias, né? Foram várias gravidezes psicológicas, porque para mim era
fundamental. Quando eu ficava sabendo que tinha uma adolescente solteira grávida, eu chorava, eu brigava com Deus e falava: Deus, por que ela? Olha eu aqui, eu estou pedindo para o Senhor, eu estou na tua casa. Então eu brigava com Deus, brigava feio mesmo. Aí quando eu ficava sabendo de outra pessoa que engravidou do segundo filho, que não estava preparado, que estava assustado, né? Tipo, não queria. Aí lá estava eu brigando com Deus mais uma vez. Eu não acredito, Senhor. E eu chorava mesmo, ficava de cama. Eu não acreditava que Deus não me dava um bebê. E depois eu tinha ovário policístico, e para quem sabe, o tratamento de ovário policístico era tomar anticoncepcional. Então, tostines é mais fresquinho que vende mais, ou vende mais porque está sempre fresquinho. Então, se eu tomasse o remédio para manter sem ovário, eu não engravidava. Se eu parasse de tomar o remédio, meu ovário enchia de cistos. E assim foi, foram quase durante 4 anos. E eu brigava, eu lembro que eu tenho até hoje um irmãzinho lá em Brás Cubas que fala até hoje: nossa, Ana Cláudia, eu me lembro que você falava para todo mundo: ora, pede para Deus me dar um nenê. Eu encontrava com todo mundo e botava todo mundo para orar por mim. Pede para Deus me dar um nenê, pede para Deus me dar um nenê. E eu brigava com Deus. E então, nada. Fazia alguns tratamentos curtos, mas eu confesso para os irmãos, aqueles aqui já me conhecem, né? Sabe que eu não sou de ficar tomando remédio, fazendo tratamento certinho, então vivia parando. E aí teve um momento que Deus colocou no meu coração, assim, que eu estava sendo uma filha assim muito rebelde, muito briguenta com ele e não entendendo o plano dele para minha vida, né? E a partir daquele momento eu comecei assim a agradecer a Deus. Não sei o que aconteceu, irmãos. Deus tirou a cegueira dos meus olhos e eu comecei a ver tudo que Deus já havia me dado, mesmo sem ter um filho. E então assim, eu comecei a agradecer, eu comecei a enxergar mais a beleza do meu marido, comecei a enxergar mais a beleza da igreja onde eu convivia, consegui enxergar mais a beleza do trabalho. Então, o que antes para mim era tudo ruim, porque eu vivia pesada, né? Passou a ser tudo leve, né? E Deus começou a colocar no meu coração um sentimento de gratidão. E aquela fase foi uma fase onde eu agradecia tudo, irmãos. Ai, Deus, obrigado por essa casa. Ai, Deus, que sol lindo. O Senhor é maravilhoso para me mandar esse sol. Ai, Deus, eu realmente fiquei por um bom tempo assim com o coração engrandecido. E naquele momento eu fui fazer o exame direitinho. Falei para o médico: não, agora eu vou procurar o médico, eu vou descansar, agora acabou a minha pressa. Mas eu quero fazer pelo menos a minha parte para não dizer assim, eu não fiz aquilo que cabia a mim fazer. E aí fui no médico, o Dr. Cage, conversei com ele. Ele falou assim: você fez quanto tempo de tratamento? Eu falei: 1 mês e meio. Ele falou assim: com certeza você vai ter que fazer assim, no mínimo, porque esse problema que você tem que fazer no mínimo de 6 a 1 ano de tratamento para depois conseguir engravidar. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou te mandar fazer um ultrassom e você vai... a gente vai ver como tá e aí a gente vai entrar com tratamento. Mas ele ainda falou: você com essa história de tomar só 1 mês e meio toma 1 mês e meio para, você só piorou a sua situação. Tá bom. Aí fui fazer o exame. Aí eu sou muito, xereta, então eu conversei já com a médica na hora do ultrassom. E aí, tá tudo bem, né, doutora? Tudo bem. Aí ela perguntou assim para mim: por que você tá fazendo ultrassom? Eu falei: porque eu tenho ovário policístico e quero engravidar. Aí ela falou assim para mim: mas não tem nenhum cisto aqui. Eu falei: é impossível, doutora, eu já fiz tanto exame, está sempre cheio. Ela falou: não tem nada aqui. Eu, tá, tudo bem, né? Fez o exame, levei para o médico fez lá as contas direitinho. Pela primeira vez na minha vida, tudo ocorreu nas datas que precisavam acontecer, porque sempre haviam atrasos. E naquela ocasião foi a primeira vez que o médico falou: olha, tal dia vai acontecer isso, tal dia acontecia. E aí, beleza, né? Aí, enfim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser mãe. Eu me lembro que eu fui fazer ultrassom, eu não aguentei nem esperar o tempo certo para fazer o exame de sangue. E aí eu me acelerei, fiz particular para fazer um ultrassom, porque o ultrassom durante os diazinhos já dava para ver, né? E lá estava, a médica falava assim: olha, não tem neném, mas o saco gestacional está aqui. Aí eu
então eu não tô grávida? Porque ela falava, não tô neném. Ela falou, não, você tá grávida. Aí, então tem neném. Ela, não dá para ver o neném, mas o saco gestacional está aqui. Aí eu, não, então não tem neném? Foi muito engraçada a situação, porque assim, aí eu falei assim para ela, eu tô grávida? Ela falou, tô. Eu posso sair daqui agora e falar para todo mundo que eu tô grávida? Ela falou, pode. Eu não acredito. Chorei lá, chorei assim demais. Para mim foi a maior alegria, né? Mas Deus, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes tem algumas coisas na vida da gente que a gente quer muito. E porque a gente quer muito, a gente fica amargo. E a gente começa a não olhar aquilo que Deus já nos tem dado, né? Então, e eu lembro que naquela época eu falei, eu vou testemunhar isso ao longo da minha vida. E eu creio que aqui eu ainda não tinha testemunhado, né? Então, eu quero agradecer a Deus, porque Ele está sempre me lembrando isso. Porque a gente, como ser humano, está sempre insatisfeito. Ou seja, tem sempre algo que a gente deseja muito, sempre. Mas não importa a situação que a gente tiver. Eu não estou falando aqui que se você passar agora a agradecer todas as coisas, Deus vai te dar aquilo que você quer. Mas é para a gente se lembrar, né, de sempre ser agradecido. E eu creio que Deus operou um milagre através disso. Porque aquele exame, em toda a minha vida, eu nunca tive um ovário limpíssimo. Ela falou desse jeito, seu ovário está limpíssimo, não tem nada. Então aquilo para mim mostrou assim que foi Deus, foi a mão de Deus mesmo. E naquela época eu lembro que eu cantava muito essa música, porque eu morava em Guararema e eu trabalhava em Mogi. Então, tanto na ida para Mogi quanto para a volta, eu me lembro até hoje, deitadinha assim, sentada, ainda não estando grávida, né, nem sonhando que aquilo aconteceria naquele momento, eu cantava esta música, que eu iria cantar hoje, mas eu vou ler, tá bom? Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, eu te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Amém. Pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Tivemos a oportunidade domingo retrasado, de falar um pouquinho sobre Daniel, sobre o Império Babilônico, como o Império Babilônico chegou até a vitória sobre o Império Assírio, de como depois a Babilônia conseguiu chegar até Jerusalém, tomar Jerusalém. E como a Babilônia então tomou os bens, as pessoas, e foi usada por Deus para promover o cativeiro do povo de Israel. Lembrando que os profetas falaram em nome de Deus a Israel, mostrando o seu erro, mostrando como estavam longe de Deus, como a sua religiosidade estava vazia, fria, como eles estavam longe de Deus. E aí o que aconteceu foi que essas vidas foram levadas até lá e ficaram durante 70 anos no cativeiro. Depois Deus restaura. Mas enquanto estavam lá no cativeiro, Deus usou algumas vidas e Deus não se afastou deles. E Deus estava no controle de todas as coisas. E como domingo à noite estudamos Daniel capítulo 1, vimos o que Deus fez, hoje ficou no meu coração de estudarmos Daniel capítulo 2. Então nós vamos ler este texto, Daniel capítulo 2, mas antes eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Feche seus olhos. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pelas ações do Senhor em nossa vida. Os nossos testemunhos pessoais mostram que o Senhor também é um Deus como uma pessoa, podemos entender assim, não uma energia, uma força, mas alguém que também se interessa por nós, que conhece os nossos corações, que ouve a nossa voz, entende nosso sofrimento, que também sofreu por nós. Mas um Deus que, além de
se envolver muito na nossa pessoalidade. O Senhor também tem planos, uma história a escrever. O Senhor também tem um envolvimento sobre todas as coisas, o mundo e o universo. E tudo isso demonstra o teu grande amor por nós. Também demonstra o teu poder, a tua divindade, que não há outro Deus. Por isso, Deus, queremos exaltar o teu nome, falar do Senhor, proclamar o Deus em quem confiamos, proclamar o Deus a que buscamos e fortalecer a nossa fé no Senhor, o único Deus verdadeiro. Assim adoramos a Ti e assim esperamos que o nosso coração esteja sensível a tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Daniel capítulo 2. Cada um tem a sua versão, mas acompanhe na sua Bíblia. Isso sempre ajuda a gente a entender, a gravar. Tem alguns versículos que chamam mais a nossa atenção. Então, se você estiver preparado, anote os versículos que chamarem mais atenção. A gente não vai conseguir ver todas as coisas que poderíamos ver nessa leitura, nesse texto, mas pelo menos algumas coisas vão deixar marcado a palavra de Deus no nosso coração. Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, e os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou ele e disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação.
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino e o poder, a força e a glória, a cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto rei será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos céus e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Uma passagem profética. Esse sonho é muito falado nas interpretações, mas hoje eu quero me atentar para a história que Daniel está vivendo. E eu quero ver rapidamente com os irmãos esses três personagens que são apresentados. O terceiro personagem, na verdade, é representado pelos amigos de Daniel, então mais de um, mas eles estão na mesma categoria aqui nesse estudo. O primeiro que eu quero apresentar é o rei Nabucodonosor. Queria que você pensasse que o rei conhecia a grandeza do Império Assírio, mas conquistou o Império Assírio, venceu. Ele é um rei muito importante, com muito poder, com muita força militar, grandes vitórias. E quando ele vai até Jerusalém para finalmente conquistar o Reino do Sul, ele sabe quem é o povo de Israel. As histórias são contadas.
o povo de Israel conquistou aquele lugar com guerras. Uma das vitórias que nós sabemos, ela é muito conhecida, é a vitória de Josué sobre Jericó. Então aquele povo veio lá do Egito, e todos conheciam a história. Os sábios sabiam dizer ao rei para onde ele iria, com quem ele iria lutar. E assim Nabucodonosor vai lutar contra um reino de um Deus muito poderoso. Mas Nabucodonosor vence. Nós sabemos que venceu porque o povo de Israel já tinha recebido a promessa de Deus, e se eles não cumprissem a parte da aliança, que era a obediência, um serviço de coração ao Senhor, ficassem só na religiosidade, então eles perderiam as promessas de Deus, que era a sua terra, o seu povo, o seu governo. E foi exatamente o que aconteceu. Então Nabucodonosor não conquistou aquilo por mérito próprio, mas no seu entendimento, e vocês conseguem imaginar aquela grande construção de Jerusalém com os muros, aquele templo enorme, todo santificado ao Senhor, o templo de Salomão, com toda aquela força e poder de Deus sendo apresentado ali pelo ouro, pela prata, pelas dedicações, pelos rituais, os cultos oferecidos naquele templo. Quando a gente visita Israel, a gente fica impressionado com o tamanho daquela construção, daquelas pedras, daquela organização. E Nabucodonosor foi e destruiu todas aquelas coisas. Como você se sentiria sendo Nabucodonosor? Um rei que não tem limites. Todos os limites foram vencidos. Os outros impérios inimigos, as grandes cidades, o poder de um Deus maior que era conhecido, tudo foi vencido. Então Nabucodonosor se considerava quase um Deus. Ali está Nabucodonosor vendo todas as coisas. E ele se considera tão forte que os magos, os encantadores, são chamados à presença por causa do sonho, e ele não suporta a ideia de alguém tentar enganá-lo, de alguém tentar menosprezá-lo, como eles fariam, e ele disse que faria. Então ele manda que mate todos. E aqui está Nabucodonosor, um homem cheio de orgulho, cheio de vaidade, mas também cheio de poder, de glória, por ser esse rei tão grande. O segundo personagem é Daniel. Daniel, que foi levado cativo. Então ele era lá do reino de Judá, lá de famílias nobres, e aí ele é levado cativo junto com tantas outras pessoas. E por ser um menino especial, cheio de sabedoria, de uma família nobre, é colocado lá perto do rei. Ele passou aquilo no capítulo 1 que estudamos no domingo atrás, e agora ele está vendo a situação crescer. Ele já não é tão menino assim, mas ele está vendo a situação acontecer diante do rei. E é engraçado que eles ainda consideram Daniel um dos sábios. O testemunho de Daniel é mantido durante todo o tempo, e quando Nabucodonosor manda matar os sábios, Daniel é procurado, porque eles sabem que Daniel é um homem importante. Então o testemunho de Daniel já começa por aí, quando ele é procurado para ser morto junto com os outros sábios. Aqui tem um grande testemunho. Mas Daniel, eu achei muito interessante que ele é colocado diante do rei, e ele vai pedir ajuda dos seus amigos, e ele diz para o rei que aquilo que o rei está pedindo realmente é como os magos disseram: ninguém pode revelar. E quando ele recebe a revelação de Deus, ele se apresenta ao rei dizendo assim: não sou melhor que os outros. Irmãos, o texto de 2 Crônicas 7,14 que nós lemos no boletim hoje de manhã, com certeza é algo que Daniel sabia viver muito bem. Ele não se vangloriou de si mesmo, ele não disse que era o único, ele não disse que procurava esses benefícios, mas ele disse exatamente que aquilo foi dado ao rei pelo Deus maior, pelo Criador de todas as coisas, por aquele que mereceria o louvor. Aquela oração de Daniel de honra a Deus foi impressionante, porque o poder foi dado a ele. Agora eu sei o sonho e a interpretação do rei. Ele podia se vangloriar, ele podia dizer que era melhor que os amigos, ele podia dizer que era melhor que todas as pessoas, mas ele vai humildemente diante do rei e fala: foi revelado a mim, mas eu não sou melhor que ninguém. Foi revelado a mim porque esse era o desejo de Deus, que você soubesse aquilo que você sonhou. Como é o poder nas nossas mãos? O que você faz quando você pode decidir as coisas? Em nome de quem você vai quando você vai consertar alguma coisa? Quando você pode sobressair-se sobre os outros, qual é a sua atitude?
Pense na vida de Daniel, como ele soube entender corretamente o plano de Deus e como ele não se iludiu achando que ele tinha alguma coisa de melhor, mas como ele soube se colocar diante do rei, posicionar-se, e foi lá diante do rei exigir que o rei não mate nem ele nem os outros sábios, porque Deus tinha revelado a ele e o problema estava resolvido. Ele não está preocupado só consigo, mas até com os outros. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele diz para o rei: rei, nem os magos, nem os encantadores, nem os astrólogos, ninguém pode revelar, só um Deus que seja acima de todas as coisas pode. Aqui eu percebi que não há uma ligação, e você pode perceber junto comigo, não há uma ligação. De um lado nós temos magos, encantadores e astrólogos, e do outro lado nós temos Deus. Não há uma ligação entre eles, não há algo que vem de Deus para eles. E é isso que Daniel está mostrando. Não vai vir deles, porque Deus não tem parte com eles, mas Deus pode revelar, e Daniel é usado para revelar. O terceiro personagem, na verdade, são os amigos de Daniel, que são chamados por Daniel para ajudar. Orem por mim, busquem ao Deus pela misericórdia de Deus, para que as nossas vidas sejam poupadas. Vocês estão percebendo que Deus tinha um propósito em todas essas coisas. Tudo está no controle de Deus. Foi Ele quem deu o sonho a Nabucodonosor. Foi Ele que deu o sonho e a interpretação a Daniel. Ele está trabalhando todas as coisas. E assim, quando o sonho é revelado, e o rei então consegue ter paz no coração e entender que era exatamente aquilo, então ele enche Daniel de honra, de glória, coloca ele como governador de toda a província da Babilônia. E aí Daniel fala assim: olha, mas tem os meus amigos, eles estiveram ao meu lado. E aí o rei também os abençoa, os honra. Mas quem recebeu a maior honra foi o próprio Deus, porque todos puderam perceber que Deus grande, que estava escrevendo a história naquele momento com a história do futuro, era Deus se mostrando: eu estou presente, sou eu quem determina as coisas, sou eu que uso a vida de Daniel, sou eu que abençoo a vida dos seus amigos, sou eu que coloco o rei e tiro o rei, sou eu que entrego o meu povo diante do rei, sou eu que tiro o povo diante do rei. Todas essas coisas aconteceram por esses propósitos. Deus estabelecendo propósitos para a vida das pessoas. Olhando para os dias de hoje, me parece que muitas pessoas querem ser um Daniel. Quando a gente vê no capítulo 1 quem era Daniel, Daniel era assim 10 vezes mais sábio que os outros sábios, diz o texto bíblico. Então Daniel era uma pessoa muito especial. E há muitas pessoas querendo ser um Daniel e falando em nome de Deus, mas assumindo para si a glória e o poder. Apesar de dizerem-se cristãos, eles vão dizer: venha para a minha igreja, receba a minha oração, senão não vai dar certo. Então parece que em vez de querem se tornar Daniel, eles estão na verdade se tornando outro rei Nabucodonosor, cheio de glória e poder, dizendo: sou eu que posso, eu tenho o governo, posso todas as coisas. Então que pena que eles têm se perdido. E como nós devemos nos colocar diante de Deus? De forma nenhuma como o rei Nabucodonosor. Apesar de ser usado por Deus, ele não era temente a Deus, não tinha um compromisso com Deus. Esperou dos magos, dos encantadores, que também não tinham um compromisso com Deus. Lá estava ele buscando, como todas as pessoas fazem, mas esse não é o certo. Podemos ser um personagem como Daniel? Podemos sim, mas nem todos de nós seremos. Deus pode usar qualquer vida aqui, como Ele usou a vida de Daniel. Talvez você tenha algo muito grande que Deus vai fazer através da sua vida, mas talvez não, porque Daniel era único. Talvez você seja o único e todos os outros não. Mas irmãos, todos nós podemos ser como os amigos de Daniel, buscando a Deus pela sua misericórdia, buscando a Deus para que os planos de Deus aconteçam no padrão que Ele quer, para que sejamos nós usados pelo Senhor para abençoar vidas, para cuidar uns dos outros, para estarmos juntos em oração buscando a Deus. Nós podemos ser esses personagens, mas principalmente sendo Daniel, ou sendo como os amigos de Daniel, nós podemos todos ter uma aliança com Deus, cumprir essa aliança, mesmo diante da maldição que está sobre as pessoas. O povo de Israel estava passando por um tempo complicado de ajuste, de correção de Deus.
Eles estavam entregues ao império da Babilônia por causa do seu pecado, mas lá estava Daniel e seus amigos, sendo tementes a Deus, dando lições ao povo, fazendo com que Deus continuasse com as suas misericórdias sobre todas aquelas pessoas, e Daniel orando inclusive para os sábios, as outras pessoas, mesmo não tivessem compromisso com Deus, para que a vida deles fosse poupada. Quanta sabedoria, quanta declinação diante do Senhor, humildade diante do Senhor, para que apenas o nome de Deus fosse usado. E quanta honra que Deus recebe, e recebendo Deus a honra dele Ele sempre distribui. Você pode ver que sempre as pessoas são abençoadas, cuidadas por Deus. E aqui há o grande Deus, o mesmo Deus a quem nós buscamos hoje, a quem nós oramos. É esse Deus que continua trabalhando sobre todas as coisas, que tudo está nas suas mãos. É esse Deus que nós oramos, que está cheio de misericórdia, de perdão, de correção, mas que continua se revelando no seu poder, na sua glória. Esse Deus. E quem somos nós? Que sejamos pessoas também abençoadoras, que também estão entregues na vontade de Deus, que estão prontas para servir, estando em posições muito elevadas ou não, mas que estejamos sempre servindo ao Senhor, como amigos fiéis, como irmãos em Cristo, como uma família de Cristo, deixando que toda a glória seja dada ao próprio Deus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esta mensagem, Pai amado. Muito obrigado pelo o Senhor usar o pastor Wagner, Pai, para falar aos nossos corações, ó Deus. Quero te agradecer, ó Pai, que, como diz a tua palavra, o Senhor é soberano sobre todas as coisas e o Senhor tem um plano para cada um de nós, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, ó Pai amado. E como disse também no testemunho da irmã Ana, que possamos, ó Pai amado, passar a agradecer-te mais o Senhor, para reconhecer mais a sua soberania, mais a sua graça, ó Pai amado. Então eu peço, Senhor querido, que o Senhor abra, Senhor, os olhos de cada irmão aqui presente, Pai amado, para que possamos enxergar mais o Senhor, enxergar mais a graça do Senhor, a tua misericórdia, Pai amado, e o teu poder soberano sobre as nossas vidas, ó Pai amado. E possamos, Senhor Deus, agir assim como Daniel e seus amigos, ó Pai amado, consolando um aos outros, Pai amado, abençoando um aos outros e ter prazer em te servir, ó Pai amado. Mas por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada disso, Pai. Por isso, venho te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo quebra, Pai amado, qualquer orgulho que há dentro de nós aqui, Pai amado, para que servimos ao Senhor e aos nossos irmãos com grande humildade, ó Pai amado. Dirija-nos, ó Senhor, no restante desse dia, que esta palavra fique marcada tanto no nosso coração quanto na nossa mente, Pai amado, para sempre prestarmos louvores a Ti, Pai. Em Teu nome, Senhor querido, eu oro. Amém, Senhor. Vamos ter um momento agora de pós-lúdio e em seguida a EBD está com a palavra. Irmãos, bom dia, graça e paz. Eu gostaria de só dar alguns informes rápidos, por conta do horário. Aqueles irmãos que têm filhos no departamento infantil, neste momento, logo após aqui a saída aqui, vão direto aqui nem passem lá no cafezinho, porque vocês vão saber por que vocês não vão precisar do cafezinho depois. Mas nem passem lá pelo cafezinho e vão direto ao departamento infantil, porque vai ter uma atividade rápida com vocês,
e as suas crianças, onde vocês vão conhecer exatamente o que suas crianças estão aprendendo. Então vai ter um período de encerramento de escola dominical, onde os aniversariantes serão lembrados desse semestre e tudo mais. Então os pais das crianças, os pais que têm alguma criança no departamento infantil, dirijam-se diretamente para lá, para que ocorra essa atividade. Então esse é o primeiro recado. O outro recado, a irmã já falou durante o culto, mas eu só queria reforçar que nós vamos ter a EBF, então que todo mundo possa estar na EBF na sexta, no sábado, no domingo, fazendo a concentração para o jogo de sexta aqui, né? A gente vai fazer a concentração aqui, né? Então, e depois no sábado também e no domingo, participando das atividades da EBF. Na domingo é para todos estarem, né, irmã? Então é para todos estarem durante os horários que foram já informados, a partir das 9 até as 11 horas. E então a gente vai ter uma atividade especial no domingo que vem. Estava prevendo que fosse diferente, mas a pedido aí do pessoal da escola dominical vai ser dessa forma. Eu acho que são esses os recados. Depois a gente vai ter a nossa escola dominical normal. Se alguém tem algum recado para dar rapidinho, por favor. Bom dia. Bom, queridas, vocês já viram aí no nosso boletim que o passeio, que seria no dia 5, não está mais marcado no nosso boletim. Isso significa que nós não teremos esse passeio. Por quê? Haja vista que ainda não tinha sido marcada a IBF, mas como ela foi marcada para essa data, nós entendemos que nós precisamos estar aqui para ajudar no que for necessário. E eu queria que a Fátima ficasse em pé ali no lugarzinho onde ela está. Está vendo essa jovem senhora? Então, hoje à tarde, o estudo lá na nossa organização Mulher Cristã em Ação será dado por ela. O tema está em nosso boletim, são os desafios e a vitória da vida familiar. Olha que interessante, né? Uma jovem senhora falando desse assunto. Então, gostaria de contar com a presença de todas as irmãs que estão aqui e aquelas que estão ouvindo em casa. Obrigada. Só lembrando que em julho nós teremos classes, duas classes só, né? Seriam as chamadas classes únicas que a gente dividiu, uma para os jovens e adolescentes e outra para os adultos em geral. Então a gente vai ter os estudos acerca do Novo Testamento. Em janeiro a gente teve estudos muito produtivos relacionados ao Antigo Testamento, onde a gente fez um panorama inteiro do Antigo Testamento, e agora em julho, então, só reforçando, nós teremos os estudos relacionados ao Novo Testamento. Nós teremos estudos sobre os Evangelhos, teremos estudos sobre Atos e as cartas de Paulo, nós teremos estudos sobre Apocalipse e teremos estudos sobre as cartas gerais, as cartas que não são de Paulo, são as outras cartas que nós temos no Novo Testamento, fazendo assim um panorama inteiro do Novo Testamento. Sem mais delongas, os pais, por favor, que têm seus filhos, dirijam-se ao templo antigo, e estamos dispensados para o nosso cafezinho, para a nossa escola dominical, onde nós teremos o encerramento das atividades desse semestre.